Olá, estudantes da primeira série do ensino médio. Nesse vídeo a gente vai falar sobre um assunto muito legal dentro do empreendedorismo e que é de fundamental importância para que um negócio dê certo, ou seja, a gente poder fazer uma estimativa do custo, da receita e também do lucro. E para a gente saber qual que seria o número ideal de venda, por exemplo, de um determinado produto, em relação para a gente ter maior lucro possível. Então vamos lá. Nosso título da nossa aula hoje vai ser Função Custo, Lucro e Receita. Professor, função, aquela coisa que a gente viu lá na matemática, sim, e ela é extremamente importante para que a gente consiga fazer um controle mais eficiente exatamente do nosso empreendimento. Então a gente vai compreender o que é a função custo, como que a gente monta ela, compreender a função receita também, como a montagem dessa função, e compreender a função lucro, que será muito importante para nós. Primeiro vamos relembrar custos fixos. O que seria custo fixo de uma empresa? É tudo aquilo que você vai ter, não interessando se você vendeu alguma coisa, se é uma empresa do varejo e você está vendendo, ou de uma indústria que você está fabricando. Você fabricando ou vendendo, esse custo vai sempre acontecer. Por exemplo, questão, se você tem um espaço alugado, esse aluguel vai continuar correndo, você estando atendendo o público, fabricando a sua mercadoria ou não. Esse é um exemplo do custo fixo, tá? A internet e assim por diante. Os custos variáveis, por exemplo, você vai fabricar, digamos, um componente eletrônico. Para eu fabricar esse componente, eu preciso de tais e tais itens. Eu vou ter que fazer a soma desses itens. Digamos, eu preciso lá 2 transistores e mais 3 componentes, outros 3 componentes eletrônicos para uma unidade. Se eu vou fazer para 2 unidades, vai ser o dobro desse valor. Se for 10, vai ser multiplicado por 10 e assim sucessivamente. Então, o número desse produto, esse custo vai ser variável. Vai depender de quantas unidades eu estiver fabricando. Então, são o que a gente chama da matéria-prima. E o custo total vai ser o quê? A soma do custo fixo mais o custo variável por unidade. Lembrando que esse custo fixo, você vê primeiro o total, em relação ao que você vai fabricar naquele período e divide para cada unidade fabricada. Somando as unidades, nós vamos ter o custo de produção de cada uma das unidades, correto? Então a gente pode dizer que o custo total de produção vai ser o custo fixo total da empresa, mais o custo que é variável, que é a matéria-prima que você vai utilizar, pelo número desta matéria-prima. Essa daqui vai ser a montagem exatamente da nossa função custo. Então nós vamos pegar aqui, digamos que nós temos um custo fixo de R$ 75 para a fabricação. E o custo variável por peça que é fabricado nessa empresa é de 40 centavos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o custo fixo, que é 75, mais o custo variável, que é 40 centavos por unidade, vezes o número de unidades. Se eu tenho 10 unidades, eu vou substituir por 10. Se eu vou fabricar 100, eu substituo o valor de X 100 e assim sucessivamente. Portanto, fiquei que 75 mais 0,40x é a minha função custo. Função custo normalmente vai se apresentar pelo C, e esse C está em função do número de unidades, que o número de unidades é o X, que ficou 75 mais 0,40x. Portanto, essa é a nossa função custo. Se a empresa produz 100 peças como exemplo, qual vai ser o custo que ela vai ter? Então eu vou substituir no lugar do X o 100, fazendo o produto aqui dá 40 mais 75, portanto o custo para fabricar 100 peças nesta empresa será de R$ 115 total. Se eu quiser saber o custo unitário, o que eu vou pegar? Eu vou pegar esse custo total e vou dividir pelo número de unidades fabricadas, que foi 100. Então, portanto, o custo unitário vai ser de R$ 1,15.
E custo é extremamente importante o empreendedor saber quanto que é, para ele poder estimar claramente seu lucro e comparar também com os seus concorrentes, o preço que os concorrentes estão oferecendo, para não ser muito diverso e poder perder clientela. Antigamente, para fazer esse tipo de custo, você tinha que fazer, e hoje em dia a gente sabe, né? Hoje custa X reais um determinado produto, amanhã pode ser 1,5x, depois 2x. Os custos estão sendo bem variados, mudando muito rapidamente. Como é que eu posso atualizar isso? Hoje em dia a gente tem recursos tecnológicos que facilitam muito. Por exemplo, as planilhas eletrônicas, que vão facilitar para fazer o levantamento e atualização de custo, seja ele diário, mensal, semanal, o que couber melhor dentro daquele empreendimento. Mas nós temos ferramentas que vão facilitar. Agora vamos testar se vocês já compreenderam um pouco desse conceito da função custo que a gente falou até agora. Vamos lá. Uma pequena fábrica produz tênis em grande quantidade. O custo total de fabricação dos tênis é composto por um custo fixo de R$2.000. Um custo variável de R$40 por unidade produzida. Expresse o custo em função do X, o X seria o número de unidades de tênis produzida, e depois obtenha o custo para a fabricação de 200 unidades desse tênis. Vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir, pessoal.
E aí, galera, conseguiram lembrar? A gente começa a prestar atenção em todos os exemplos, que vai ficar mais fácil para a resolução de todos os exercícios que a gente vai fazer. Tranquilo? Então vamos lá. Então nós temos um custo fixo de R$ 2.040 cada unidade. Vamos montar a nossa função. Então o custo total vai ser o fixo 2.040 por unidade. Então 2.000 mais 40 vezes o número de unidades. Então, portanto, essa seria a nossa função custo desta empresa. Se eu vou fabricar 200 unidades no lugar do X, eu vou colocar o 200. 200 vezes 40, 8.000, mais o custo fixo, que é 2.000. Portanto, o custo total dessa empresa para fabricar 200 unidades vai ser de R$10.000. Tranquilo, não é verdade? Parecia muito difícil quando eu falei, vamos fazer a função custo. Veja que se a gente entende, a gente vê como que é fácil a gente poder calcular esses custos que serão muito importantes para a definição do preço. A função receita, o que seria a função receita? A função receita é o que vai entrar em relação ao que o preço que você vendeu e as unidades que você tem. Ou seja, eu vou pegar o preço de venda e vou multiplicar pelas unidades. Digamos que eu tenha um preço de venda de R$10. Então, R$10 é o preço de venda vezes a X unidades. Então, a nossa função vai ser receita em função do número de unidades vendidas vai ser igual a 10x. Mesma ideia do que a gente já trabalhou com a função custo. Então vamos lá, a função lucro. O que seria a função lucro? A função lucro é quanto que a empresa está tendo de rendimento em relação ao que ela gastou. Ou seja, para a gente conseguir determinar a função lucro, eu vou pegar a função receita, que é o que entrou, menos o que foi gasto para fabricar aqueles produtos. Então vai ser receita menos o custo, vai ser o lucro da empresa. Tranquilo, gente? Então vamos lá, continuamos. Um novo exercício para ver se vocês entenderam mesmo. Se o preço de vendas for de R$80, qual será a função receita e a função lucro dessa empresa? Lembrando, função receita é o preço de venda vezes a unidade vendida e a função lucro é a diferença da receita menos o custo. Lembre-se, o custo a gente já resolveu na questão anterior e vocês vão usar exatamente aquele cálculo para poder fazer a substituição aqui. Tranquilo? Um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir.
Daí, galera, estão gostando dessa continha que a gente está fazendo? Vocês estão vendo a aplicabilidade daquelas funções que vocês trabalharam com o professor e agora muito bem aplicado. Aquela galera que quer ser empreendedor está associando a matemática que a gente aprende em sala de aula com aplicações práticas, que é aquilo que você realmente sempre está pedindo para o professor, professora de matemática, aonde que eu vou aplicar. E vocês estão vendo que é extremamente importante para o empreendedor ter esses dados. Então vamos lá. Nós temos que o custo, o preço de venda é 80, nós queremos saber a função receita e a função lucro. Então vamos lá. A função receita, simples, vai ser 80 vezes o X, que é a unidade de pares vendidas. A função lucro é a receita menos o lucro. A receita a gente acabou de calcular, que é 80x, e este daqui era a função custo, que era 2.000 mais 40x. Aqui foi colocada uma observação, tomar cuidado com sinais. Para tomar esse cuidado, o que a gente faz? Usa os parênteses. Então, como é menos o custo, esse menos vem na frente, que é composto do binômio. Então, eu tenho que fazer a distributiva do menos para o 2.000 e do menos para o 40x. Então, ficamos menos com mais 40x, menos 40x. Com 80x, 40x. E menos 2.000, portanto, temos a nossa função lucro. Tranquilo? Vamos à frente, então. Qual será o lucro da fábrica na venda de todas as 200 peças produzidas? Quantos tênis? São duas perguntas. Quantos tênis eles precisam vender, no mínimo, para começar a ter lucro? Lembre-se que a função lucro é 40 menos 2.000, que a gente acabou de calcular. A primeira é tranquila, é só substituição. Mas e a segunda? Nós queremos que ela tenha um lucro máximo, né? Qual que vai ser? No mínimo quantos ele vai precisar vender, no mínimo, para ele ter lucro? Quando que ele tem lucro? Quando a receita é maior do que a despesa. Vou dar um tempinho para vocês pensarem, se conseguirem resolver as duas questões é o objetivo, se não conseguirem a gente vem logo depois para tirar a dúvida que vocês ficarem. Instantinho e já voltamos a conferir.
E aí, galera, conseguiram resolver tranquilo a primeira, né? Vamos lá para a função receita, a função lucro e receita. Na função lucro 40x menos 2.000, eu quero saber qual vai ser o lucro dessa fábrica se vender 200. É só substituir no lugar do x. Feito isso daqui, substituímos no lugar do x o 200, 40 vezes 200 menos o 2.000 vai dar um lucro de R$6.000 na venda desses 200 tênis. Rápido para a gente achar o lucro que essa empresa tem se a gente utiliza a função lucro. Agora, como a gente vai saber quando que vai ser o ponto de equilíbrio, ou seja, quando ela vai começar? Para ela começar a ter lucro, significa que o lucro naquele momento se está empatando o valor da receita com a despesa. Então, eu vou colocar que o lucro vai ser zero. Vai ficar zero igual a 40x menos 2.000. Passo aqui o 2.000 para o outro lado, ficamos com 40x igual a 2.000, isolando o x, portanto, para ele começar a ter lucro, vai ter que vender no mínimo 50 pares. A partir dos 51, a partir da unidade 51, ele vai começar a ter lucro em cima dessa fabricação que ele teve ou da venda que ele teve, tá ok? Que é exatamente o ponto de equilíbrio, né? Antes dos 50 tênis, ele ainda está tendo prejuízo. Então, o ponto onde vai ser a inflexão, ou seja, mudar ainda que ele não está recebendo lucro, ó, que ele está tendo prejuízo até esse ponto de equilíbrio. E a partir daqui, ele vai ter um lucro. Joia? Então, o que a gente trabalhou hoje? A gente trabalhou como a gente determina a função custo total, aprendemos a montar a função lucro, que é extremamente importante, e compreendemos a importância de conhecer essas funções para ter rapidez e também saber exatamente quanto de lucro e quanto é despesa, e também agora aprendemos também a achar o ponto de equilíbrio, ou seja, quando a gente começa a ter realmente lucro nessa empresa. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.